E nossa ministração de hoje tem a ver com o nosso louvor aqui. Jesus, o nosso amigo, Ele é Jesus, o meu amigo, o seu amigo, o Salvador. É através dele que nós conhecemos a eternidade, nós conhecemos o eterno. Então, a gente não vai ao Pai, a gente vem através de Jesus para o Pai. E esse louvor é da minha época e lembra muito e traz muito essa memória daquilo que a gente vai falar aqui hoje, que são os relacionamentos, que é um projeto de vida que fundamenta a nossa vida de discípulo, a nossa vida de seguidor de Jesus, a nossa vida de entrega, porque a gente tem o discipulado como princípio, nós temos o perdão, nós temos a salvação, mas o pilar, o caminho traçado para que as pessoas vivam, os discípulos de Cristo vivam a eternidade no dia a dia, não é nada mais, nada menos que os relacionamentos. Nós viemos para a terra para nos relacionar como família, como marido e mulher, como pai e filho. Enfim, essa é a nossa realidade para que a gente conheça o eterno. O eterno ele só é revelado nessa condição. E vamos meditar hoje nessa palavra sobre relacionamentos. E Jesus é amigo, e os amigos se relacionam, se conhecem, caminham juntos, repartem vida, e esse é o nosso motivo de hoje. Eu queria que os meninos da mídia colocassem aí para a gente ler junto. João 15:15 é o nosso tema de hoje. Vamos ler junto? Vamos lá? Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Amém, amém. Em nome de Jesus, um momento de oração. Graças te damos, Pai, por essa noite de família, essa noite em que o Espírito Santo se move entre nós. Traz a tua semente aos nossos corações, que a gente possa levar adiante a tua vontade a respeito dos relacionamentos em nossas vidas de discípulos, de igreja, de família. Em nome de Jesus, consagramos mais uma noite de estudo da palavra a ti nessa macro. Amém, amém. Bom, amigos, esse é o versículo que fundamenta a nossa reflexão de hoje. E eu queria que a gente focasse nesse segundo trecho. Tenho chamado vocês de amigos. Esse é a base, esse é o fundamento. Jesus, ele afasta a mentalidade de servo que imperava na época dele e impera até hoje. Então, a nossa base de relacionamento com as pessoas é ser amigo, porque Jesus era um amigo e ele fez amigos a vida inteira, ele se relacionou com amigos a vida inteira. Pode passar o próximo slide, meninos, por favor. Nós temos visto na mentalidade, tanto na época de Cristo como hoje, a questão do realizar. As pessoas elas têm buscado muito aquilo que se pode medir nas suas realizações, principalmente no que tange aos relacionamentos. Então, as pessoas buscam o casamento tentando realizar a sua felicidade, tentando resolver as suas carências no casamento. As pessoas têm filhos e querem se realizar nos filhos. As suas frustrações que não conseguiu ali resolver na sua vida, na sua infância, acaba entregando isso para as crianças, para os filhos. A mesma coisa com os amigos. Muitas pessoas carentes hoje em dia no mundo acabam se resolvendo nas suas relações de amizade, e o que Jesus vem fazer foi afastar, empurrar para fora essa mentalidade de servo. As pessoas que buscam em seus relacionamentos a felicidade própria num casamento, a felicidade ao entregar uma missão para o filho que você não realizou, essas pessoas têm uma mentalidade de servo. E o que o apóstolo João menciona com a palavra do próprio Jesus, é que a mentalidade de servo fica para trás a partir do momento que ele vem na terra e se entrega. Esse contexto que Cristo viveu, o contexto religioso, era o que imperava. A mentalidade religiosa é o que impera também até hoje. A estrutura hierárquica que existia, a estrutura física que existia na época de Cristo, através das sinagogas, fundamentava a relação entre as pessoas. Aquilo que a gente faz aqui, aquilo que você faz nas terças-feiras, nas suas conexões, aquilo que você faz dia de domingo, quando vem para cá,
tinha outro aspecto, tinha outro fundamento, e as pessoas viviam em função daquilo. As sinagogas e os mestres rabinos era quem marcava essa relação. O que Cristo vem fazer é nos apresentar um novo paradigma, um novo modelo de viver esse tipo de relacionamento. Isso aí que vocês estão fazendo é mentalidade escrava. Isso vai deixar vocês paralisados, não só paralisados, mas vocês são mortos-vivos, servos, vocês não sabem o que estão fazendo. Apenas numa relação de amizade, vocês podem conhecer o Eterno, vocês podem conhecer o Pai, e Jesus vem fazer exatamente isso. É na relação pessoal, na relação entre um irmão e outro, entre um pai e filho, entre marido e esposa, é que ele se estabelece, é que a gente conhece a verdade, principalmente, a verdadeira missão e o propósito das vidas de um discípulo. Pode seguir adiante, meninos. Eu queria que a gente lesse junto, porque a gente trouxe aí 2 exemplos da vida de Jesus que evidencia, que mostra que o relacionamento ele vem antes do discipulado, que tanto a gente fala, dessa relação de discípulo, de aprendizado, da gente servir ao mestre. Eu queria que a gente lesse junto aí Mateus 4,18. Ele foi de encontro aos pescadores em busca de um relacionamento. O seguinte... João 35, a relação de Cristo com os apóstolos, a relação de Cristo com as pessoas, era a ponte, pessoal, era o fundamento. A partir daí, o ensino ele era evidenciado, ele era demonstrado. As pessoas tinham contato com o valor do reino de Deus a partir dessa relação que ele estabelecia com cada um. E isso começa na hora que ele chama todo mundo para perto, na hora que ele chama todo mundo para caminhar junto. Pode passar o seguinte, meninos, por favor. Esse ensinar a viver, que a gente tanto fala no nosso dia a dia, ao longo desse ano, a gente passou o tempo inteiro meditando no ensinando a praticar, ensinando a viver, utilizando exemplos do dia a dia. Então, a gente passou praticamente o ano inteiro vivendo e aprendendo com o que Jesus fazia. E eu deixei essas 2 imagens aí para a gente gravar em nossa mente. Aquilo que na época de Jesus era o fundamento, acabou, virou ruínas. Aí é um exemplo de uma sinagoga, e as sinagogas, as igrejas, hoje no mundo inteiro, estou falando da estrutura física e até também da estrutura hierárquica, ela ruiu, ela faliu, e o que Jesus vem demonstrar para a gente do verdadeiro templo, está aí, é numa mesa. O nosso corpo, o seu corpo, é templo do Espírito Santo, e é na comunhão do Espírito Santo que a presença de Jesus é vivida. Na hora de sentar na mesa, na hora de repartir vida, na hora de repartir pão, é que você consegue viver o verdadeiro evangelho, é que você consegue viver a verdadeira amizade. O velho templo, a velha estrutura ruiu. O novo templo, seu corpo, onde habita o Espírito Santo, na hora da comunhão, no momento da comunhão, hoje, na terça, no domingo, quando você está com seus amigos, na hora do lazer com os amigos, na hora do lazer da família, colocando Jesus em evidência, onde tem 2 ou 3, ali ele estará. Então, a vida real, a vida verdadeira, ela acontece exatamente na hora que esse templo é erguido, o templo da nossa comunhão, aquilo que a gente faz aqui. Não são as paredes da videira, não são esses lastros, não é esse conforto que a gente tem, embora a gente seja privilegiado, mas na hora que nós vencemos as batalhas do dia, a gente se encontra e o templo ele está erguido até hoje, há 2000 anos, quando Cristo veio. Pode passar o próximo, meninos, por favor. Vamos ler junto esse aí. Eu trouxe alguns exemplos da vida na vida de um discípulo. A gente sempre utiliza o vida na vida, que é esse encontro que nós temos diariamente, quando a gente vai junto levar um menino para a escola, compartilhar uma carona, na hora que a gente vai junto escolher uma roupa, na hora que a gente senta junto para repartir um café, repartir um cuscuz, um café.
Então, esse é o momento em que a vida na vida, em que a presença de Cristo é estabelecida. E aí é um dos momentos, na hora que Cristo está indo, momento de trabalho dos discípulos, momento de pregação, momento de trabalho, um relacionamento é fundamentado, é estabelecido. Vamos ler junto, Mateus 8, 23. O próximo, meninos, por favor. Muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Na hora da mesa, na hora de estar todo mundo junto, ali na hora do café que a gente marca de vez em quando para se encontrar, na hora do nosso almoço de final de semana, na hora do churrasco de final de semana, que estamos juntos em família, é nessa hora que o relacionamento, que a presença de Jesus é estabelecida. O próximo, meninos, por favor. Vamos junto? E disse aos discípulos: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. No momento da angústia, no momento da dor, no momento do sofrimento, juntos, um relacionamento fundamentava esse encontro de presença de Jesus. O seguinte. Os discípulos foram preparar uma mesa. Jesus ansiava, desejava ardentemente ter uma refeição, sentar à mesa com os seus amigos. Quando foi a última vez que você preparou uma mesa para receber Jesus com os seus amigos na sua casa, ou receber Jesus como amigo na sua casa? Essa era uma agenda diária da vida de Jesus. Sentar à mesa, estar junto com os seus. Isso que você faz na sua casa, de estar junto à mesa, quem é do Ágape aí, lá do grupo Ágape, que a gente vê as fotos, os encontros, o que é feito é nada mais, nada menos que viver isso aí. Viver aquilo que Cristo mandou fazer como exemplo, e Ele o fez. O próximo, meninos, por favor. Vamos ler juntos? A não ser Pedro, João e Tiago, além do pai e da mãe da menina. Lucas 8:51. Esse vocês lembram desse momento? É o momento que Jesus vai curar a filha lá de Jairo, e ele leva junto Pedro, João e Tiago. Na hora da dor, na hora da doença, quem está junto? Os discípulos, os apóstolos. Na hora da visita, na hora da doença, quem tem que estar junto com Jesus são os seus discípulos. Aquilo que você faz no dia a dia, vou visitar ali meu irmão que está doente, eu vou levar um pedaço de bolo para ele, eu vou orar junto com ele para que ele se recupere, é nada mais, nada menos do que a vida em Cristo, estabelecendo o seu relacionamento base para que você conheça a Jesus, para que você conheça o Eterno. Vamos ver o próximo aí? Nisso. João 4,7. Esse momento vocês lembram a história da mulher samaritana. Num encontro informal, um relacionamento foi estabelecido e mudou toda uma história. A gente precisa ficar atento a esses momentos dos encontros informais. Muitas vezes é nessa hora de uma batida de carro, de um encontro, uma loja, você vai lá comprar uma roupa, é nessa hora que você acaba tendo um relacionamento estabelecido e muda toda uma história. Quantos testemunhos nós já ouvimos de, rapaz, peguei um Uber ali e o Uber está junto com a gente, repartindo a mesa. Quantas vezes a gente viu e ouviu testemunhos desse tipo? Num encontro informal, uma vila inteira, uma tradição falida, ela foi reconstituída através desse encontro informal com a mulher samaritana. Um relacionamento informal, até impossível até de se acontecer por conta da tradição, do momento, da cultura daquilo ali. Jesus foi lá e transformou aquele entendimento e serviu de ensino. Então, o ensino veio depois do relacionamento estabelecido. Vamos ler o próximo.
para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. João 3:22. Na hora das viagens, quem está viajando aí com família, com discípulo, essas viagens que fazemos juntos, praia, Mucugê, Chapada, em família, é viver o relacionamento primeiro. É nesse encontro, é nesse relacionamento estabelecido, que é a sua prática, é a minha prática aqui do nosso dia a dia, na hora que viajamos juntos. É só para a glória de Deus, é só para a gente conhecer o eterno e aprender a repartir, a se organizar, a horário, a ceder a vez do outro. É nessa hora que a gente conhece a Jesus, nas viagens do dia a dia, nos relacionamentos de viagem. Portanto, viagem, meninos. Faça como o pastor Niles, pastora Fernanda. Dá uma viajada de vez em quando, que é nessa hora que as coisas acontecem. Não é isso, Carla, filha? Vamos lá. Mais um exemplo de relacionamento vida na vida. Vamos ler junto. E aconteceu o quê? Esse exemplo, pessoal, vocês lembram bem, que é exatamente quando havia essa disputa, né, ali de Samaria com o povo judeu, né? E existia essa diferença, era guerra entre eles. Nesse momento, vocês lembram dessa história? Os apóstolos que estavam ali com Cristo queriam tacar fogo nos samaritanos que haviam recebido ele de maneira hostil. E aí Jesus, para com isso aí. Foi um momento em que Jesus utilizou um exemplo do dia a dia para repreender, para ensinar que aquele comportamento, que aquela ação dos discípulos diante dos samaritanos estava fora do propósito de Jesus. Então, só um relacionamento bem estabelecido, bem fundamentado, é que é possível uma orientação da direção de Deus sobre a vida de cada um, de cada pessoa. Vamos ler o próximo juntos? O que você quer? Mateus 20, 20 e 21. Vocês lembram desse episódio também, que é quando a mãe dos discípulos, Tiago e João, queria colocar os dois ali do lado de Jesus. Meus dois aqui têm que ter posição privilegiada. Só um relacionamento bem fundamentado, bem estabelecido, conseguiu fazer dar esse direcionamento para a vida dos apóstolos. Quantas vezes você ficou chateadinho, de mimimi, porque precisou ser chamado a atenção, entre aspas, precisou ter uma direção através do seu líder para a sua vida, uma orientação nessa direção, seja de disciplina, seja de correção de direção, e você ficou ali cheio de sentimento, não acredito, não concordo. Quantas vezes? Pois um relacionamento bem estabelecido, ele precisa ser realizado, precisa ser feito. Para quê? Senão a gente não estava aqui hoje. Os discípulos só transformaram o seu entendimento a partir de uma relação bem estabelecida. Se existe uma pessoa que você pode errar, tropeçar e receber uma direção, é seu irmão, amado, é seu líder, é seu parceiro de conexão, é sua esposa. Então, esse ensino de Jesus, ele vem como revelação, como consequência de um relacionamento bem estabelecido. Por isso o relacionamento é a base do Evangelho. Vamos ver o próximo, meninos, por favor. Eu deixei aí só para a gente diferenciar, na época de Cristo, o que é comum hoje também, a religião separa o aprendizado da vida. Tem muita gente carregando amargura, ressentimento, dificuldade de reconciliação, dificuldade de perdão, porque a mente continua de servo, a mente continua religiosa. Essa mentalidade, ela já ruiu, pessoal. Essa mentalidade já ruiu. O templo, a comunhão de pessoas, esse é o verdadeiro evangelho que integra o aprendizado. Você só consegue caminhar, você consegue dar os próximos passos na sua vida se você viver o evangelho nos relacionamentos. Então é isso que precisa ficar bem estabelecido antes do discipulado, antes das orientações, antes da vontade de Deus. Você tem por base essa relação bem estabelecida. Você precisa crer que essa relação é verdadeira. Passa o próximo, por favor.
Jesus ensina praticando, Jesus ensina vivendo, Jesus ensina nas relações. A gente lembrou das crianças aqui no começo, e os meus filhos, os seus filhos, eles ensinam muito para a gente. Essa semana, Henrique esqueceu o lanche da escola. E aí, rapaz, e aquela confusão, vai ficar sem comer? Não, tem dinheiro, não tem, faz pix e tal. Aí aquela confusão é estabelecida lá para resolver um problema. Aí ele vem com uma tirada. Que nada, eu tenho um amigo, meus amigos não vão me deixar ficar com fome. Então, as crianças, os jovens, os do caminho, essa vida de relacionamento que eles vêm estabelecendo a cada dia, esse relacionamento, esse encontro que eles vêm tendo a cada dia aqui no nosso Joade, no sábado, essa vida na conexão das crianças ali brincando, essa vida de Videirinha Kids, isso já está carregando dentro deles, dentro do seu coração, o verdadeiro evangelho e o verdadeiro sentido e significado dos relacionamentos. Ele já crê na presença de Jesus na vida dele, naquele relacionamento. Então eu vou ficar com medo de ficar sem merenda? Eu vou ficar com medo de ficar com fome? As crianças têm ensinado muito para a gente nesse sentido. A gente pode enumerar vários exemplos aqui, mas a gente tem visto muito isso aí. Passa o próximo, ministro, por favor. E eu trouxe mais alguns exemplos. Eu queria que a mídia abrisse aí Mateus 8:24 para a gente ler junto esse trecho em que Jesus estava dormindo e um relacionamento ali estava bem fundamentado, os apóstolos lá agoniados, perturbados, vamos morrer, e eis, vamos ler junto. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo, ou seja, foi todo mundo correndo para acordar Jesus. Então faz parte do dia a dia, quando o irmão ligar para você aí, estava dormindo aí, acorda, vê o que é que o irmão está precisando de você. Se o celular dele não funcionar, liga para o celular da esposa ali que está do lado, mas quem está dormindo precisa acordar. Eu perdi um dos grandes momentos da minha vida, foi quando Maitê nasceu. A gente Maitê é de Tais e Carla, de Toninho e Carla. Então a conexão foi até tarde e tal, e a gente morgamos. E aí, rapaz, Maitê entrou em trabalho de parto de madrugada. E aí foi bater lá, e bateu, sacudiu a casa, mexeu tal, e ninguém apareceu para levar a Maitê lá para a equipe contratada lá desse parto não compareceu. Mas aí, pessoal, olha o que é um negócio. A cunhada, a irmã, na verdade, foi quem deu todo o suporte, estava lá junto, foi lá tal. Então, Isabela apareceu como uma amiga, como uma enviada, como irmã, um relacionamento bem estabelecido, para estar ali carregando com Maitê a presença da tia dela num dos grandes momentos que fica marcado na vida de qualquer pessoa, uma jovem dando os primeiros passos. Então, a gente vê esse testemunho, a presença desses relacionamentos marcando a vida de qualquer discípulo, no dia a dia. Vamos ver o próximo aí, meninos, Mateus 11, 18 e 19. Por favor, Mateus 11. Pois veio João, que não comia nem bebia, e as pessoas dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e as pessoas dizem, eis aí um glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. A gente vê como Cristo era visto através desses exemplos, através da leitura da palavra. E aí a gente vê, poxa, ele era visto como amigo de glutão, de bebedores, de beberrões. Então essa era a visão, as pessoas viam ele nessa amizade e está presente no nosso dia a dia. Lucas 9, 29, por favor, meninos. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e a roupa dele ficou de um branco brilhante. No monte da transfiguração, quem estava ali, aqueles mais achegados, estava vivendo aquele grande momento ali, junto com Jesus. Eu coloquei aí mais alguns exemplos, Lucas 19, 41, na hora da dor, por favor, meninos, chorando junto. Lucas 19, 41. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela. Ao compadecer-se da cidade, Jesus se emocionou e chorou por Jerusalém, pelo aquilo que ela vivia. Por favor, meninos. Mateus 8, 14, na casa dos discípulos, pode colocar aí. Vamos ler junto? Olha o cuidado que a gente precisa ter com a sogra, viu?
Vê que vê que a gente vê que a sogra é uma figura importante. E para vocês verem o quanto isso é real na vida, eu sempre falo isso, porque ninguém faz piada de sogra e nora. Já viu alguma piada dessa aí? Ninguém tem. Mas de genro e sogra, sempre tem. Sempre tem a piada de genro e sogra, não é isso mesmo? E um dos grandes exemplos que a gente tem dessa relação, desse relacionamento bem estabelecido, Ruth e Noemi. E, por conta desse relacionamento bem fundamentado, bem estabelecido, uma relação foi construída, consolidada, assegurada, fundamentada em Deus, e aí a gente vê a permanência e a fidelidade de Deus na vida de cada um de nós. Vamos ler o próximo aí, meninos, por favor. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse entrando na casa, para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Jesus se assentava na casa dos fariseus. As diferenças que temos, não só com os irmãos, ou até com os fariseus que a gente encontra pela vida, não é motivo para que a gente se sente à mesa, estabeleça um relacionamento para revelar a presença de Jesus. Então, o cuidado que precisamos ter na hora desse relacionamento ser estabelecido. Vamos ler Lucas e Mateus 5:1. Vamos ler junto? O Sermão do Monte foi uma conversa assim, uma conversa para discípulo. Jesus se assenta com os seus discípulos e agora é hora da gente falar o que é importante na vida. Então, numa conversa, assentado, o Sermão do Monte, a base do Evangelho, aquela frase que a gente escuta tanto: se todos os escritos sagrados se perdessem da humanidade e só sobrasse o Sermão do Monte, então nada estaria perdido. Então, numa conversa informal com seus discípulos, uma base que sustenta a minha vida, a sua vida, casamento, nação, sustenta o planeta, foi estabelecido num relacionamento com discípulos. Mateus 21:17. E deixando, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. Jesus costumava se hospedar na casa dos 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro, um relacionamento bem estabelecido, bem fundamentado, seguindo uma base de amor, assegurou uma grande história e que nos ensina muito a partir daquele encontro de Jesus naquela casa onde ele se hospedava constantemente. Pode passar o próximo slide, meninos, por favor? Pode passar o próximo? A gente volta um pouquinho para o início do nosso versículo lá, a chave para meditar. E eu queria ler com vocês esse trecho em vermelho aí. Vamos lá? Porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. É no relacionamento com as pessoas, é no relacionamento com seu irmão de conexão, amados, que o eterno é revelado. Você só conhece o Pai através do relacionamento. Esse é um fundamento. É através da relação com Cristo, na sua vida diária, seu casamento, com seus filhos, que você conhece o Pai. Muita gente fica querendo buscar, não, eu quero uma experiência maravilhosa, uma experiência transcendental, eu quero viver. As pessoas vão em busca dessa grande experiência, quando na verdade, num relacionamento, você passa a conhecer o Pai. Esse padrão é o padrão de Cristo e o Pai. É a base que constitui a relação de cada um de nós com cada uma das pessoas que transitam ao redor da gente. Conhecer o Pai a partir do relacionamento com o Filho. Como eu falei, a gente não vai ao Pai, pessoal. A gente vem a Jesus e a gente conhece o Pai a partir da revelação nesses relacionamentos. Nós só vamos conhecer o Eterno quando, num relacionamento, nós exercitarmos o perdão, a reconciliação, o amor, a alegria, o celebrar na hora que nasce uma criança, na hora que alguém liga para a gente de madrugada e o sono da gente, a gente desperta do sono e vai lá ajudar o irmão. É nesse momento que a gente conhece o Eterno,
Não percam esses momentos. Esse é o padrão. A relação do pai com o filho. É nessa hora que a gente conhece Deus. Não nas grandes experiências. Pode aparecer, claro que pode. A gente conhece vários testemunhos, mas é nesse relacionamento que o eterno é estabelecido. Pode passar o próximo, meninos, por favor. E eu trouxe 4 exemplos aí, 4 versículos aí, de homens que tiveram uma relação próxima com Deus por conta de viver essa profundidade na relação do pai com o filho. Coloca a Gênesis 3:8, por favor, meninos. Com Adão. Vamos lá juntos? Adão via Jesus todos os dias. Vamos lá, pode continuar. A relação começa a ser quebrada por parte do homem, mas a relação com o pai e o homem estava bem definida. Com Enoque, vamos colocar aí Gênesis 5:24, todo mundo conhece a história de Enoque, vamos lá. Pode voltar. Abraão agora. Gênesis 18:17. Vamos ler junto? Percebam a relação. Deus trocava entendimento, aconselhamento, a relação era estabelecida numa profundidade tão marcante na vida deles dois, que fica bem caracterizado aquilo que a gente pode viver, aquilo que você pode viver como discípulo, ao viver de maneira profunda, bem estabelecida, bem fundamentada os seus relacionamentos. Veja o que Abraão viveu a ponto de ouvir conselho e o próprio Deus ouvir as suas opiniões, ouvir os seus conselhos, levando em consideração aquilo que tinha no coração de Abraão. Vamos ver Êxodo. 2 Crônicas, vamos lá. Posteridade de Abraão, teu amigo, o amigo de Deus, Abraão. A relação, pessoal, fica bem definida. Você só vai conhecer Deus a partir do relacionamento. Você só conhece o Pai a partir dos relacionamentos. Com seu irmão, seu amigo de conexão, seu irmão de conexão, com sua esposa, com seu filho. Não adianta ficar procurando grandes experiências. Podem acontecer de fato, mas no seu dia a dia, vivemos aí várias experiências como essa, dormindo, orando, socorrendo, aquilo que Deus pode fazer em nossas vidas e aquilo que a gente pode levar para a nossa vida como orientação, como experiência de vida num relacionamento. Vamos ver agora Moisés, que é outro exemplo marcante. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés. Amém. Uma grande experiência, essa manifestação de Deus ali diante de Moisés, mas o relacionamento foi a base para que Moisés vivesse essa dimensão da presença de Deus naquele encontro. Pode passar o próximo slide, meninos, por favor. E aí Jesus, o amigo, como ele era visto, e ele dá um conselho para o discípulo, para os discípulos, para todos, em João 6:26, que é para você aprender a separar-se da multidão. Ele tem sensibilidade com a multidão. Você, discípulo, deve ter sensibilidade com a multidão. Nos nossos últimos encontros de conexão, nós vivemos isso, a sensibilidade que a gente precisa ter com a multidão, aquilo que a gente pode fazer pela multidão, mas há um chamado para uma relação íntima, um chamado para uma relação próxima. O amigo, ele precisa estar destacado da multidão. Vamos ler junto Mateus 6:26? Verdade lhes digo que vocês estão os sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Existe essa distinção do amigo íntimo
com a multidão. A multidão está em busca do milagre, a multidão está sempre em busca de satisfazer a sua necessidade, a sua carência. Jesus quer encontrar, ele quer conectar. Como ele era visto, Lucas 7,34 diz aí, vamos ler junto? O próximo. Como Jesus se via. Pode passar o próximo slide, meninos. João 15,13. Vamos ler junto? Na nossa relação com Cristo, na nossa relação com as pessoas, conhecemos o Pai, conhecemos o Eterno, nós somos chamados para uma relação íntima, conectada, próxima com Cristo, para sermos chamados de amigos. E é nessa hora, ao doar-se, ao se entregar, ao se ofertar, a gente conhece a Jesus. Pode ver o próximo, meninos, por favor? Vamos ler junto? Ser amigo de Jesus é encontrar, é ter parte. A visão de amizade no mundo de hoje, ela é muito superficial, pessoal. Muitos aqui presentes, eu vivi isso antes do Evangelho, longe do Evangelho, dos amigos de faculdade, dos amigos de trabalho, aquela relação que a gente tinha de maneira superficial, e hoje com as redes sociais, mais ainda. E o que Cristo propõe, o que Cristo orienta, é um encontro, é uma conexão, pastor Cláudio. Quando o pastor Mateus Oliveira vai entregar os seus pedidos, a sua relação, entre aspas, comercial, ao representar as redes da indústria farmacêutica ali, quando ele vai visitar as farmácias, não é uma relação comercial que está ali evidente. Pastor Mateus, ele se conecta com cada cliente dele. Esse testemunho que ele traz, cada vez que ele vem aqui para cima, e ele mostra para a gente a sua, de maneira gratidão o tempo inteiro a Cristo, a gente vê ele vibrar com isso, mas o cliente está recebendo além do que as medicações que ele entrega, além do preço que ele entrega naquela relação comercial. Quando as pessoas veem um filho de Deus, veem um discípulo de Deus numa relação desse tipo, elas veem o compromisso, veem a responsabilidade, veem o carinho, veem o respeito, valores que são expressos num relacionamento. Se o pastor Mateus, em cada pedido desse, fosse só uma prestação de serviço, um toma lá da cá, eles não iam conhecer a Jesus. Quantos testemunhos nós não já ouvimos dele aqui, trazendo para a gente, de funcionários, empresários, que nessa relação foram tocados da forma que ele entregava a Cristo. Então é muito mais. Quando eu vou atender um paciente, acertar o diagnóstico, prescrever a medicação correta, não é a relação de um discípulo, pessoal. Vai além de uma prestação de serviço, pastora Dani. A gente encontra, a gente conecta com aquela pessoa. É isso que o discípulo precisa entender. A gente precisa ultrapassar esse limite da servidão que muitas vezes compromete as nossas relações com as pessoas, seja ela numa relação comercial, seja ela numa relação profissional. Então eu preciso me encontrar com a família do meu paciente. É para isso que a gente veio. Quando o pastor Cláudio entrega no Colégio Ágape a matemática, ele entrega a língua portuguesa, ele não está entregando conteúdo, pessoal. Ele está entregando evangelho em forma de ensino. O que Cristo veio nos ensinar através desses relacionamentos, que na hora que pastor Cláudio ensina inglês, leva o inglês, a língua estrangeira ali para uma criança, ele está entregando a parte dele. Ele está conectando, ele está encontrando uma alma, uma família que está ali. É isso que Cristo fala para a gente. O relacionar-se é ir além da relação comercial. Conectar, encontrar, ter parte. Pode passar o próximo, por favor? E aí tem um conselho, e eu queria que a gente lesse junto. Esse é um conselho do próprio Deus. Eu queria que os meninos botassem na arque para a gente. Está dando para ler? Está dando para ler.
Eu encontrei na ARC aí, na Almeida Corrigida, revista e corrigida, uma forma da gente aprender essa lição aí e guardar em nossos corações. Está em Provérbios 6, de 16 a 19. Vamos ler junto. Vamos lá? Mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam em correr para o mal, testemunha falsa. E o último, olha que negócio o próprio Deus entrega para a gente. E o Cristo viveu isso, pessoal. Orgulho dos seus discípulos, perseguições. Os caras negaram ele. Mentira, ele viveu também. Perseguição, ele viveu. A injustiça do derrama de sangue inocente, ele viveu também. Tudo isso, vejam só como está ali, tudo isso aborrece o Senhor, mas tem uma coisa que abomina. Vamos ler de novo? O 7º ali, o que semeia contendas entre irmãos. Alimentar contenda é abominável para Jesus, pessoal. Isso precisa ser guardado em nosso coração. Uma mentira ela é superada, uma injustiça ela é superada. Na verdade, já foi na cruz do Calvário. A injustiça, a mentira, o mal, isso já foi resolvido. Mas a separação, a quebra do relacionamento é abominável. Precisamos guardar isso quando vierem contendas de lá para cá, quando a gente for tentado a entrar nesse jogo de contenda, de disputa, de guerra com o irmão, com o marido, com a esposa, com os filhos, porque é abominável numa relação. Incentivar, estimular, guardar isso no coração. O próximo, meninos, por favor. Os relacionamentos, eles são pautados por convicções, pessoal. Abra aí João 13:15, pessoal, por favor. Porque eu lhes dei o exemplo, para como eu fiz, vocês façam também. Esse é o grande exemplo quando Cristo lava os pés dos discípulos. Não teve mimimi com ele não, pessoal. Não é sentimento, não adianta a gente ficar chateadinho, porque tem um traidor entre nós, não conta. Pode voltar lá para o slide, por favor. O sentimento, ele não sustenta um relacionamento. Para você conhecer o Eterno, para você conhecer o Pai, para você ter esse contato, essa conexão, não é o sentimento que pauta a vida. Então não adianta mimimi, ficar chateadinho. Não concordei, não gostei da sua opinião do irmão. Não. O que ele manda a gente fazer, o exemplo dele é servir. Foi para isso que a gente foi chamado. O relacionamento é a aliança com Jesus. Bota aí João 15:13, meninos, por favor. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos amigos. Entrega total, pessoal. Pode voltar, meninos. Ser amigo depende de você, não precisa botar não. Romanos 12:18 é aquela famosa, no que depender de vocês, tenham paz com todas as pessoas. Aquilo que você pode, no seu relacionamento, com a sua convicção de discípulo, seguidor de Jesus, a paz é sua responsabilidade. Não é do seu irmão, não. Não é da sua esposa, não. Não é do seu filho, não. Você tem que ter essa consciência que a paz no relacionamento não depende do outro, depende de você. Essa é a base para firmar o relacionamento. O pai, ele é conhecido dessa forma. O amigo, ele tem a sua base estabelecida desse jeito. O relacionamento, ele é absoluto para Jesus. Não é o comportamento, não é ficar de mimimi, não é ficar chateadinho com o irmão. O que sustenta relacionamento é convicção, pessoal. João 21:17, eu vou ler para vocês, diz assim: pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Vocês lembram perfeitamente desse episódio. Pedro havia acabado de negar ele 3 vezes. Muitas vezes, quantas vezes a gente não foi confrontado, um irmão fez algo contra a gente, o marido fez algo contra a gente, e a gente revidou. Jesus não. Ele deu mais responsabilidade para aquele que o havia negado 3 vezes. Então vamos parar de mimimi. A gente é chamado para sustentar os nossos relacionamentos com convicção. Ele podia ter dado outra lição, e até ele poderia, Jesus.
Ele podia ter passado na cara, poderia fazer, deveria até fazer. No entanto, isso não transforma ninguém, não muda ninguém. Um relacionamento, ele não se sustenta ao longo. E a história de Pedro, todo mundo conhece o que aconteceu com Pedro depois disso. Vamos lá? João 11:21 diz assim: então Marta disse a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Marta botou o dedo na cara de Jesus. Botou o dedo. Se você estivesse aqui, pense em Jesus ao ser confrontado pela sua amiga Marta. Ali, ele estava lá hospedado. Quantas vezes um irmão botou o dedo na cara da gente e a gente, não, vou revidar. O que Jesus fez para aqueles irmãos que marcou a mim, marcou a você, num relacionamento bem fundamentado para a honra e glória de Deus. Se tivesse mimimi, pessoal, não tinha conversa. O que sustenta não é o seu sentimento. Às vezes você fica, não concordo, não gostei, Não. Você precisa manter o seu relacionamento com convicção. O que sustenta o seu relacionamento é o perdão, o sangue de Jesus. É isso que sustenta. É isso quem tem que fazer com que você se mantenha firme no seu casamento, nas suas relações de amizade. Quando o irmão errar contra você, com quem é que ele pode errar, amados? Com você. Porque ele sabe que em você ele vai ter o perdão. É dessa forma. Pode passar o próximo, meninos. O relacionamento, ele vai permanecer sempre, pessoal. O que Cristo fez ao se entregar por nós, ao nos chamar para revelar o Pai, ter um relacionamento diário, como a gente viu, orando, no trabalho, abrindo as casas, foi para que isso acontecesse. Pessoal, eu vivi a mágoa, eu vivi uma acusação indevida, eu fui traído, mas eu amo tanto vocês que eu vou dar a minha vida por vocês. O que pauta os relacionamentos não é sentimento. Entendo. Murilo, não é para ter sentimento? Claro que você pode, pessoal. A gente é carne ainda. Essa briga do espírito contra a carne acontece o tempo inteiro, 24 horas por dia, o tempo todo. Então, é claro que a gente vai ficar chateadinho de vez em quando. Eu acabei de bater o carro ali, a gente acabou de bater o carro ali. A carne vai gritar, é natural. Mas eu não posso colocar o meu sentimento como forma de sustentar uma relação. Não se sustenta. Vai ficar mágoa, vai ficar ressentimento. Isso não muda ninguém, isso não transforma ninguém. E mais, você não conhece a Deus, você não conhece o Eterno, não conhece o Pai. Você não é amigo de Jesus ao viver em função dos seus sentimentos. Então, diante do seu exemplo, daquilo que ele nos ensinou, como exemplo, preste atenção no que eu fiz. Desejo ardentemente ter uma refeição com vocês, sentar com vocês. Vão lá, prepara a ceia. Antes de comer, ele se ajoelha, lava os pés de todo mundo. Enxuga. Sabendo que havia um traidor entre eles, ele se manteve firme, sem mimimi. Para quê? Para que você conhecesse o verdadeiro Deus encarnado, Filho do Deus vivo, que se entregou para que hoje você pudesse ter uma família, você pudesse ter um filho, você pudesse estudar e você pudesse conhecer a cada dia o Pai, como Ele o fez conhecer, como Ele o revelou, como Ele o transmitiu para todos nós. Essa frase, amigo, o que você veio fazer? Bota aí Mateus 26:50, meninos, por favor. Mateus 26:50. Essa frase, vamos ler junto? Volta para lá. Volta para o slide. Essa frase, amigo, foi dita para Judas. A sua fidelidade a um traidor foi mantido até o final. O que precisamos entender, o que precisamos viver nos nossos relacionamentos são as nossas convicções, aquilo que mostra quem a gente é. Jesus se entregou por mim e por você. Um sangue foi derramado, sangue derramado na cruz do Calvário. Diante dessa revelação, diante dessa verdade, diante de poder conhecermos a eternidade do Pai, da forma que Ele conheceu, Ele entrega o Espírito dele para mim e para você, para que numa comunhão
vivendo junto, repartindo pão, a mesa, recebendo crianças aqui na terra, abençoando, vamos receber aqui, logo, logo apresentar essas crianças, vivendo o Juade com as nossas crianças, vivendo o Videirinha Kids, celebrando o casamento, missão, Videira Café, levando... Para que a gente vivesse isso, era necessário que os nossos relacionamentos fossem estabelecidos diante de convicções, fundamentados e pautados por nossas convicções, aquilo que a gente crê, o perdão, a reconciliação e, principalmente, o amor. A pergunta para Judas, um discípulo como eu e como você, é a mesma. O que você veio fazer? Trair? O seu sentimento? Então eu não concordo. Ou você veio lavar os pés uns dos outros? Viemos para isso. Precisamos gravar isso no nosso coração. Provérbios 6, 16 a 19. Ele abomina a contenda. Toda vez que vier aquela tentação de você cair na armadilha da contenda, lembrem que ele abomina, odiar os outros. Ele odeia mentira, odeia perseguição, odeia maldade, orgulho. Mas ele abomina a disputa, a guerra entre irmãos. Amém? Eu queria que você ficasse de pé. A gente vai ter esse momento de oração para que a gente possa meditar e refletir sobre a presença do Pai e a revelação do Pai em nossas vidas, para que a gente possa viver aquilo que nós comprometemos ao assumirmos diante do mundo que somos seguidores de Jesus. Amém, amém. Vamos curvar as nossas frontes, fechar os nossos olhos e vamos ter esse momento de oração em que vamos cravar no coração a mensagem do Pai, a revelação do Pai em nossos relacionamentos. Em nome de Cristo Jesus. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus por mais uma noite em que te conhecemos, em que aprendemos através do ensino, através de uma relação que o Senhor desenhou e estabeleceu, a relação entre discípulos, entre irmãos, entre famílias que formam igreja. E é fundamentado nessa rocha, com os pés firmados nessa rocha, um relacionamento estabelecido, que a partir de agora assumimos, reassumimos, revivemos aquilo que nós apregoamos, divulgamos, mostramos para o mundo, em nosso trabalho, em nossa família, naqueles que ainda não conhecem a Deus, a revelação do Pai. Ao me encontrar com a esposa, ao me encontrar com o marido, ao me encontrar com o meu filho, ao me encontrar com o meu irmão, com o meu colega do trabalho, eu estou disposto a conhecer o Pai, a revelar o Pai, da forma que o Filho mostrou, da forma que o Filho revelou na relação. Diante do compromisso firmado na cruz do Calvário, diante da tua igreja, aquela que está aguardando a tua volta, Senhor, nós firmamos o compromisso de não criar brigas, discórdias, guerras entre irmãos, Senhor, porque sabemos que o Senhor abomina, o Senhor nos chamou para ser amigos. Os amigos não têm a sua relação fundamentada em sentimento, os amigos têm sua relação fundamentada na convicção que o filho se entregou, o filho se deu por amor, o filho serviu, o filho lavou os pés uns dos outros, quando podia não fazê-lo, mas ele, como exemplo, lavou os pés e se entregou e deu a vida pelos seus amigos. Diante da cruz do Calvário, nós consagramos esse momento de aprendizado, esse momento de conhecimento, de revelação como igreja, em nome de Jesus, a Ti. Amém. Em nome